Era um amigo nosso, era um amigo da brigada, um amigo da Polícia Civil, estava sempre do nosso lado, não importava a hora. Ele e o Ezequiel, Ele e o Ezequiel, uma dupla inseparável. A dupla dinâmica, né? Nesse dia ele estava junto conosco na viatura, onde a gente deu um flagrante de uma moto roubada. E era um grande amigo. É uma grande pessoa que vai sentir a gente vai ter uma perda muito grande, junto nas fileiras da segurança pública. Não tinha hora para ele, não tinha hora. Eu cansei de ligar para ele 2 horas da manhã. Paulão tem uma cana boa, Paulão. Ele largar 2 horas da manhã, ele e o Ezequiel apareceu os dois na bronca lá, do nosso lado. Outra coisa que destaca também, o Paulão ia... Mostrando o trabalho da Brigada Militar, né? Isso aí. E a violência na cidade que você ajudava a coibir. Nós íamos lá inaugurar um prédio da Brigada, que em 2010 nós inauguramos um prédio que a gente construiu. O único órgão da imprensa que estava lá era o Paulão. Entrega de medalhas no Leopoldina para os brigadianos, estava lá o Paulão. PM destaque no Clube Lindóia, estava lá o Paulão. Sargento que foi promovido por ato de bravura, estava lá o Paulão, o Ezequiel, estavam lá valorizando a ação da polícia, seja ela civil, seja ela militar. Ele sempre esteve ao lado de delegado, de inspetor, de oficiais da brigada, dos praças da brigada. Ele sempre esteve ao lado e sempre dando um tempo para essa pessoa, para esse profissional, o soldado, o sargento, se manifestar também, que é de fundamental importância. É uma perda muito grande, é uma dor muito grande nesse momento e que não tem explicação. O que nos resta agora é a lembrança, né, desses dois que eram duas figuras, né? A gente se divertiu. A casa caiu, a cobra fumou. Mentiu pro tio, a casa caiu, a cobra fumou e o Paulão chegou. Era o acidente envolvendo os nossos colegas foi o primeiro com vítimas fatais registrado esse ano na RS 122. Põe na tela. Curva da Morte. O nome indica o perigo que o motorista vai enfrentar durante 2 quilômetros de serra. O trecho sinuoso da RS 122, próximo à Farroupilha, começa no quilômetro 46. O fluxo intenso de caminhões torna a viagem ainda mais arriscada. Inclusive, segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, a maioria dos registros de acidentes envolve os veículos de grande porte. O principal motivo é a imprudência dos motoristas que acabam dirigindo veículos pesados em alta velocidade e na descida da serra. Em 2011 foram registrados mais de 50 acidentes no trecho, com 2 mortes. Neste ano, já são 21 acidentes. A imprensa que subia a serra para cobrir essa operação também ficou em choque, né? Colegas que se conheciam do dia a dia de profissão, chegaram a se ferir e poderiam ter sido atingidos por esse caminhão que vinha no sentido contrário. Aqui comigo nos estúdios, o nosso repórter do SBT, que trabalhava aqui com a gente na Band, já passou pela Record, pela Bandeirantes, Marcelo Chemali, que estava num carro bem ao lado do Paulão e do Ezequiel, né? E você conseguiu desviar desse caminhão que estava sem controle nenhum. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, professor Bogado. A nossa equipe estava na frente do comboio da imprensa, que era escoltado por 3 carros da Polícia Civil. E atrás do comboio da imprensa vinham outras viaturas da polícia indo em direção à Farroupilha, onde iam se cumprir os mandados de prisão preventiva. Quando a carreta invadiu a pista contrária, já havia colidido lateralmente com os carros da Civil. O motorista do SBT percebeu o perigo, puxou para o lado direito, quase caímos num penhasco que existe ali. Tem um penhasco ali, bem aquela fui lá região. No local. Quase caímos nesse penhasco, tem 40 metros de profundidade, se a queda ali ia ser praticamente fatal. A gente conseguiu desviar a tempo, a Record que vinha logo atrás do nosso carro também no reflexo, o motorista conseguiu desviar. E, infelizmente, o terceiro carro do comboio era o carro da TV Bandeirantes. Eu confesso, o caminhão passou por cima. O caminhão passou por cima, não houve possibilidade de reação do Ezequiel, que vinha conduzindo o veículo. Quando eu desci do automóvel, refeito daquele susto, que eu olhei para trás naquela curva e percebi todo aquele engavetamento. Cenário de guerra, eu tive lá vários carros. Eu me aproximei
e percebi, parecia uma rocha atravessada na pista. Quando eu cheguei próximo, vi que o que parecia uma rocha, na realidade, era o carro da TV Bandeirantes. Eu identifiquei o logo. Fiquei muito abalado na hora, a gente teve que se refazer. Eu confesso que as lágrimas caíram. Eu fui um dos últimos a comentar com o Paulão a operação. No DEIC, minutos antes de sair, ele usava sempre um jargão que a gente brincava aqui. Quando eu cheguei nos corredores da Bandeirantes, lembrei da passagem que eu tive por aqui no início do ano, fui colega dele. Altamente operacional, era um jargão que ele dizia, e a gente na saída lá, e aí profissional, altamente operacional, vamos para mais uma peleia, como a gente diz. E ele disse, é isso aí, vamos lá, vamos com garra. E a perda é irreparável, tanto dele como do Ezequiel, que era um jovem, estava iniciando na carreira, mas já tinha muito tempo aí ao lado do Paulão. Tá. Não tiveram a menor possibilidade de reação. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você fez uma sonora com o motorista. Exatamente. Né? Você fez uma sonora. Antes de você, eu gostaria de agradecer aqui o SBT. Volta aqui para mim. Gostaria de agradecer o SBT pelas imagens, pelo Chemali estar aqui. Eu quero que vocês mostrem agora para mim, por favor, a entrevista que você fez com o motorista do caminhão logo após o acidente. Dá para botar? Tá no ponto aí, não? Porque ele acusa, né, que realmente ingeriu o rebite e que vinha há 2 dias. Exatamente, no momento em que a gente recebeu a informação de que os policiais teriam encontrado 2 comprimidos na cabine que se assemelham muito ao rebite, é um comprimido utilizado para espantar o sono, para deixar o motorista acordado, eu fui interpelar. E a polícia confirmou numa nota agora. Exatamente. Tá no ponto aí, coloca a entrevista do Chemali aí com o motorista. Dormi umas 3 horas da manhã, aí acordei às 7, aí fiquei até mais ou menos umas 11 horas, meio-dia por aí, depois fui dormir, aí dormi até as 2 horas, 3 horas da tarde. Tomou ou não tomou o rebite? Ele seguiria para Sapucaia do Sul, na região metropolitana, para deixar a carga de laranjas. Motorista. Inacreditável, né? Inacreditável. Mas, de qualquer maneira, Chemali, você está aqui entre nós, pelo menos a nossa dor é grande. Paulão e o Ezequiel são pessoas que trabalhavam aqui, você sabe. Quando ele chegava com megafone, como disse, chegava fazendo barulho. Coronel, né? Quadros, profissionais incansáveis, estavam sempre na linha de frente, cobrindo um trabalho difícil, que é o trabalho da Polícia Civil, da Brigada Militar, de combater a criminalidade. A operação era uma operação muito bem montada pela equipe do DEIC, eram 19 mandados de prisão, se não me engano, a metade foi cumprida antes mesmo desse acidente, e a gente ia acompanhar toda essa operação que, infelizmente, acabou ceifando a vida desses 2 profissionais, professor. Então é só para confirmação, né, ter a confirmação realmente do que você falou e que você entrevistou, porque a Polícia Civil, coloca na tela aí, a Polícia Civil confirmou, né, em nota, que o motorista ingeriu o rebite. Olha aí. Ficou claro, né? Exatamente. O semblante dele no momento em que ele foi questionado, o silêncio, e ele também havia confirmado em off, como a gente chama, para a Polícia Rodoviária Estadual, que havia consumido esse medicamento para se manter acordado. A pressão, ele tinha que chegar em Sapucaia do Sul para descarregar essa carga, ou seja, um condutor que foi irresponsável no momento de utilizar essa medicação. A gente sabe que os efeitos são devastadores. Ele pode muito bem ter, digamos assim, ficado cristalizado na direção, e o pé, quando acontece isso, o pé pesa, perde o controle da direção e ele invadiu a pista contrária. Agora a perícia vai apurar se realmente faltou freio ou se foi reflexo aí do uso da medicação. Exatamente. A falta de freio aí é pessoal, isso que eu vou dizer, tá? Eu estive lá no local e vi marcas de freios do pneu do caminhão. Exatamente. A perícia vai analisar, o Ranolfo estava lá junto comigo, o chefe de polícia. A perícia vai analisar, mas quero eu, na minha humilde opinião, dizer que quando você tem marcas de pneu, é porque o freio estava funcionando. Mas, de qualquer maneira, como e os motoristas, Bogado, que conseguiram escapar dessa colisão frontal, o motorista do SBT e da Record, foram unânimes em afirmar que ele vinha numa velocidade aparentemente acima do permitido, ou pelo menos das condições climáticas daquele ponto da pista, era uma velocidade excessiva. Na verdade é porque um caminhão lotado de laranja
Para você parar 60 quilômetros é como se tivesse um carro a 120, com peso, com tudo, você não para. Quando ele se deparou com a curva, ou ele tombava, e ele com certeza, volto a dizer, na minha humilde opinião, não conseguiu fazer a curva. Olha as imagens ali. E olha, gente do pessoal da RBS, que também... O pessoal da Rádio Gaúcha, o Diário Gaúcho também se feriram, não com tanta gravidade, escaparam por muita sorte, porque uma da parte de madeira da caçamba do caminhão, ela voou e entrou entre os bancos do automóvel onde estava o repórter Cid Martins, o motorista da Rádio Gaúcha. Se ela tivesse ido em direção ao banco, ao tórax, estaca, né? É uma estaca, era a semelhança de uma estaca, realmente muito, muito violento o impacto. Obrigado, Chamali, por ter vindo prestar essa homenagem ao nosso amigo Paulão. Marcelo Chamali, repórter do SBT, que estava no local. Obrigado também pelas imagens ao pessoal do SBT. Quero agradecer aqui em público. Obrigado por estar aqui presente. Marcelo, né? É mais do que isso, né, Marcelo? Tu conhece aqui a família Bandeirantes. Sabe como é que a gente interage? Foi um período curto onde eu tive por aqui, mas realmente me senti muito bem acolhido. O Paulão sempre tratava muito bem os profissionais, os colegas de imprensa da linha de frente do embate ali, da cobertura. Vai ser uma perda muito forte. E também um jovem casado há pouco tempo, né? Sempre muito disposto e alegre. Ele tinha sintonia com o Paulão na cobertura de um jornalismo muito difícil e arriscado, mas que eles adoravam fazer. Ezequiel Barbosa registrava as imagens que eram impressionantes, com uma rapidez incrível. Um jovem religioso que nos deixa aos 27 anos na tela. Ezequiel Barbosa tinha apenas 27 anos, mas uma larga experiência na cobertura policial. Era o braço direito do repórter Paulão, com quem trabalhava desde o programa Polícia em Ação, na TV Urbana. As lentes de Ezequiel registravam a dor das vítimas da violência urbana e levavam aos olhos da sociedade o clamor da população pela falta de segurança. Mesmo vivendo diariamente as tragédias geradas pelo crime, Ezequiel era um profissional sereno, de espírito solidário, com fala calma e cheia de palavras de estímulo. Apoiado na fé, conseguia se manter imune à influência do lado sombrio das reportagens. Nas coberturas, acompanhando Paulão com a polícia em lugares perigosos, sabia garantir a matéria e atuar com equilíbrio. Estamos aproximando, Ezequiel, te prepara. O bote está chegando, Ezequiel. Ezequiel era casado há 4 anos e não tinha filhos. Era formado como técnico em edificações, mas a paixão pela reportagem falou mais alto. Também era apaixonado por música. Quando não estava com a câmera no ombro, aliviava as tensões do trabalho, tocando bateria numa banda de música gospel. Eu sei que eu posso ir mais além, romper, usar, surpreender o teu coração. A gente fala muito do Paulão, porque ele estava na frente da tela, mas atrás da tela tinha uma pessoa muito especial. A última reportagem que eu fiz com o Ezequiel foi na Semana Santa. Ele doente, levantou de casa, o sogro dele o trouxe até aqui. Nós fizemos uma reportagem aqui na Igreja Santo Antônio, aqui no Morro Santo Antônio, pertinho aqui da TV. Pessoa muito especial mesmo. Meus pesos, minhas condolências, Letícia, meus sentimentos, Letícia. Letícia, esposa do Ezequiel, aos pais do Ezequiel, à irmã, pessoa especial que estava entre nós, viu? Viu, Letícia? Pessoa especial. Sinto muito orgulho de ter podido trabalhar com Ezequiel e é isso aí, ó. Esse guri sempre sorrindo, de bem com a vida, né? Trazendo as melhores imagens aqui pra gente, né?